Vocês podem abrir suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1, versículo 6. Atos 1, 6. Preparem-se, queridos, porque nós vamos receber as Escrituras. Não há melhor lugar do que esse, do que estar neste lugar, neste momento, e assim abrir nosso coração, se despojar de tudo aquilo que possa impedir em ouvir a verdade, né? Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Celeste, usa a minha vida e eu lhe peço para que tua palavra seja como um martelo que esmiuça, como uma espada que vem separar aquilo que é alma do espírito e vem trazer clareza para todos aqueles que querem entender os teus propósitos, que são propósitos de paz, que são propósitos onde o Senhor conduz a sua igreja para quem quer ser sua igreja. Lhe agradece, Espírito Santo, por estar no meio de nós, por estar também na casa dessa pessoa. Se o Senhor é bem recebido, da forma que o Senhor quer ser recebido, então, Pai, invade essa casa. Amém e amém. No versículo 6, disse a palavra de Deus: então os que estavam reunidos lhe perguntaram. Jesus estava no meio dos seus discípulos, já ressuscitado, e lembra-se que ele ficou uns 40 dias junto com seus discípulos, manifestando-se em várias ocasiões, né? Isso é o poder de Deus, o poder da ressurreição. E uma dessas, Jesus, estando com seus discípulos, um dos discípulos perguntou ao Senhor: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas no versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Bom, tenta me seguir, por favor, porque há muitas coisas que esclarecer aqui. Antes de querermos ser testemunhas dentro da nossa casa e fora da nossa casa, é necessário termos uma experiência própria com o próprio Espírito Santo de Deus. Por que eu estou lhe falando isso? Porque Jesus diz: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Olha que fala depois: e ali serão minhas testemunhas em Jerusalém. Um grande erro da igreja contemporânea é mandar pessoas em Samaria, em Judeia, em Jerusalém e já fazê-los pensar que essas pessoas são aptas a transformar qualquer dessa cidade sem antes terem recebido o Espírito Santo, sem antes elas ter tido uma experiência poderosa com Deus. Uma experiência poderosa com Deus. Uma experiência poderosa com Deus não se adquire por manuais. Por manuais de métodos humanos, vocês precisam participar em tantos cursos bíblicos e no final nós lhe daremos um título como o qual você foi capacitado para vocês entender o que é a cruz, o que é necessário conhecimento. É claro, a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de entendimento e conhecimento da palavra de Deus. Mas nós estamos falando de
do retrato de uma pessoa que tem uma experiência pessoal com o poder de Deus. Porque o que vai fazer com que Jerusalém se converte, o que significa Jerusalém? Primeiro, sua casa. Sua casa. O que vai fazer com que Jerusalém, sua casa, depois Judeia, que é Judeia? São seus vizinhos. Porque Judeia é vizinho e tudo que a Judeia é tudo que trata ao redor de Jerusalém. Depois Samaria é o povo estrangeiro que não conhece Jesus. E depois os confins da terra. Nós estamos agora abrangendo o mundo todo. Mas antes de todas essas coisas acontecerem, seja pois tu um homem cheio do Espírito Santo. Seja tu um homem, uma mulher que entenda o propósito do Senhor para que por meio de uma experiência íntima com Deus, Ele lhe capacita em poder para cumprir os seus desígnios. Não há métodos algum por homens capazes de alcançar Jerusalém, Judeia ou Samaria e o que dizer nos confins da terra. Hoje, a igreja contemporânea pensa que por cantar músicas gospel e entrar numa área de modernismo, nós vamos falar a mesma linguagem do jovem com um propósito de quê? De alcançá-los para Jesus. Não, não é o método que transforma a vida, mas é o poder do Espírito Santo de Deus. Eu não digo que nós não devemos nos fazermos de grego para alcançar os gregos, ou me fazer de romano para alcançar os romanos. Não, a Bíblia fala sobre isso, Paulo fazia isso, mas Paulo via com poder da palavra, com ousadia, um homem cheio do Espírito Santo. Vocês e eu devemos procurar, primeiro, que para nós recebermos o poder do Espírito Santo, é necessário estar em Jerusalém e encontrar o lugar no qual a Jerusalém lhe instruirá, tanto nas Escrituras, por um evangelho que não é farsa, um evangelho pregado na sua essência, e não um evangelho disfarçado de muitas coisas que tornam o homem um homem apenas seguidor de algumas doutrinas que satisfaz os próprios desejos da sua carne e concupiscência. Um evangelho que não é apenas da prosperidade, que não é apenas do milagre e dos sinais. Um evangelho que lhe ensina a ser um discípulo, um homem que é confrontado pela palavra, lapidado como um diamante, para que o seu brilho apareça e assim que seja testemunha para muitas pessoas, tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria e os confins da terra. Então, o poder de Deus, ele não é um poder de um seminário teológico ou o poder da religião. É o poder gerado por uma experiência própria com Deus. É o poder gerado por uma decisão de estar e ter encontrado a sua Jerusalém. Sabes, essa afirmação aqui de Jesus, ela nos revela certas prioridades para todos aqueles que querem alcançar o mundo todo. Porque hoje todos querem alcançar o mundo. Nós vamos alcançar o mundo para Jesus. Vamos lá, vamos abrir muitas células e vamos alcançar o mundo para Jesus. Bom, tudo depende de como. Não é errado alcançar os confins da terra, mas começa pelo começo. Começa pelo começo. Não comece pelo final.
Começo pelo começo. Em Mateus 16, 26 diz assim: pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Ou seja, Jesus deixa bem claro aqui que antes de querer sermos testemunhas fora da nossa casa, precisamos ser os testemunhos em Jerusalém. Entendeu? Ou seja, é necessário que o homem conquiste sua casa. E para conquistar sua casa, esse homem deve estar em pé em primeiro lugar. Porque ninguém terá autoridade de conquistar sua casa se acima de toda essa pessoa não estiver em pé. As fases devem ser respeitadas. Se nós prevalecemos em Jerusalém, ou seja, se eu encontrei um lugar físico onde o reino de Deus se manifesta e se me sujeito aos seus princípios, perseverando naquele lugar, essa promessa recairá sobre nós. Glória a Deus. E ali, como diz a palavra, seremos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Glória a Deus. Continuamos. No versículo 9. E tendo disto isso, foi levado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando os céus? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Que lindo, querido. Jesus, ele foi até o céu. Maria não foi até o céu. Maria não subiu como Jesus subiu. Certamente Maria se salvou, sim, porque foi uma mulher temente a Deus. Mas o único que subiu ao céu, aliás, houve Enoque, né? Houve também uma experiência de Elias, mas o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, o único que ressuscitou e subiu até o céu. E assim mesmo ele voltará, diz a palavra do Senhor. Eu cheguei a pregar, inclusive, essa palavra nos final dos tempos, quando eu falei sobre a volta de Jesus. Eu lhe recomendo ver essa palavra tremenda. Mas olha o que diz Apocalipse 1:7, diz assim: eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Ou seja, Jesus, quando vai voltar, todas as pessoas o verá com olhos nus. Assim como ele subiu, todo olho o verá. Até mesmo aquele que o transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será. Amém. Quando Jesus subiu, isso aconteceu no Monte das Oliveiras. Sabia disso? Esse acontecimento aconteceu no Monte das Oliveiras. Mas, quando ele voltará, também ele voltará exatamente no mesmo lugar, no Monte das Oliveiras. Olha que fala em Zacarias 14, versículo 3. Diz assim: então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e metade para a outra metade para o sul. Uau! Jesus, quando ele vai voltar, ele voltará no mesmo lugar que ele subiu, né?
Por isso que algo viu no Monte das Oliveiras. Se você tem a oportunidade de conhecer esse lugar maravilhoso e assim apresentar ao Senhor as suas orações, e ali mesmo que o Senhor voltará. No versículo 12, agora, meus queridos, nós vamos falar sobre a escolha de Matias. Algumas pessoas podem dizer, Matias? Quem é Matias? Matias é um discípulo de Deus, que certamente agradava a Deus, mas que foi colocado numa posição que Deus nunca pediu para ele estar. O que aconteceu? A Bíblia diz que um dia desse, depois que Jesus subiu, eles estavam todos os discípulos reunidos em Jerusalém, mas lembra-se, de apóstolos só tinha 11. Por quê? Porque o número 12, né, o havia traído. Quem? O próprio Judas Iscariota. O Judas Iscariota, lembra-se, entregou o Filho de Deus e seus dias foram realmente dias cruéis, porque por causa da sua entrega e desobediência, Judas, predestinado a trair o Filho do Homem, o Filho de Deus, terminou seus dias enforcado e assim, diz a palavra de Deus, o seu corpo foi aberto em dois, foi tão sangrento que a própria cidade chamou aquele campo onde Judas morreu o campo do sangue, do derramamento de sangue. Bom, 11 apóstolos estavam reunidos em Jerusalém e de repente o apóstolo Pedro se levanta. Havia outros discípulos, né, que estavam reunidos, mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, com seus irmãos, estavam lá, né? E havia mais também 120 pessoas que estavam reunidos naquela reunião. E Pedro lê nas Escrituras, obviamente está certo, que dentro dos discípulos deveria completar os 12, os discípulos que o próprio Deus estabeleceu. Ou seja, Deus estabeleceu 12 apóstolos para fazer e iniciar, seriam as colunas da igreja inicial. A nossa igreja deve ser fundamentada sobre esses pilares, sobre essas colunas apostólicas. Qual coluna apostólica? De hoje? Não, de Pedro, de Tiago, de Bartolomeu, de Paulo. Isso nós vamos ver mais à frente. Ou seja, Pedro diz, pessoal, nós precisamos substituir o traidor, que não está mais no meio de nós, Judas, por outra pessoa. Por quê? Porque está escrito. E é verdade. Ele estava certo. Estava escrito. Era necessário que um substituísse o próprio Judas Iscariota. E ali eu dou um pulinho na Bíblia, disse no versículo 20, porque prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos, é isso, fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar, assim diz Pedro. Continua dizendo Pedro, portanto, é necessário que escolhamos uns dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Então, versículo 23, indicaram 2 homens, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. No versículo
24. Diz assim: depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes dois tem escolhido para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Bom, vamos estudar aqui a oração de Pedro. É muito importante entendermos que Pedro estava assumindo o seu papel de líder da igreja. Lembra o que Jesus tinha falado para ele? Pedro, sobre esta pedra, tu será o fundamento, tu será o início, parafraseando, o início da igreja, o pilar da igreja que eu vou instituir aqui na terra. Então, na verdade, Pedro estava nada mais, nada menos do que assumindo sua posição de líder. Até aí, tudo certo, né? Mas, pela primeira vez, Pedro liderava sem Jesus, sem que Jesus estivesse do seu lado. Sem que Jesus estivesse do seu lado. O Espírito Santo de Deus, ele não tinha caído ainda sobre os discípulos. Ainda Pedro, Tiago e os outros não tiveram uma experiência poderosa com o Espírito Santo. E, consequentemente, todas as decisões que Pedro tomaria, né, seriam direcionadas por Pedro e não pelo Espírito Santo de Deus. Agora, por que Pedro tirou sorte para escolher o próximo apóstolo? É estranho, né? Pedro tirou sorte para escolher quem substituiria Judas Iscariote. Havia 2 candidatos, ou Matias ou José. Eram pessoas de muito bom testemunho, isso é certeza. Porém, escolheram e tiraram a sorte. É muito estranho, né? A razão pelo qual Pedro fez isso, na verdade, foi um grande erro. Pedro errou feio. Por quê? Porque era costume na época. Era costume na lei e nos religiosos fazerem isso para muitos conhecerem a vontade de Deus. Vamos entender o contexto histórico, isso é muito importante. Antes de Jesus, dentro da cultura judaica e sacerdotais, havia costume de consultar o oráculo. O oráculo. O que era o oráculo? O oráculo, primeiro, era uma seita. Era algo bem errado, que Deus não se agradava. Era uma seita e, inclusive, alguns fariseus, né, praticavam esses métodos. Né? Quando Salomão trouxe as suas mulheres estrangeiras dentro do templo, Salomão teve muita riqueza. Ele é um homem que agradava a Deus, mas no recorrer do tempo, ele se corrompeu. E a grande derrota de Salomão é justamente ter se casado com mulheres estrangeiras que não conheciam o Deus de Israel e que trouxe para a sua casa mulheres com seus costumes e seus deuses. E as mulheres, na sua época, que consultavam outros deuses, mas Salomão era conivente e não se posicionou em defender e trazer mulher que realmente apenas deveriam honrar o Deus de Israel. Mas as mulheres trazeram os seus deuses. E o que elas faziam na cultura, nos costumes deles?
As pessoas, Satanás, ele falava com os sacerdotes de Baal, com os sacerdotes que adoravam outros deuses, ele falava. As entidades malignas, elas se expressavam falando com o sacerdote. De que forma? Lançando a sorte. Era um costume da época. Na verdade, no recorrer do tempo, o judaísmo, ele vem se corrompendo. O judaísmo que estava na época de Jesus, no qual Jesus confrontava os fariseus, saduceus e outras ramificações judaicas, a grande maioria eram seitas. Eram seitas, entendeu? Aonde muitos praticavam oráculo. E isso é uma prática bem antiga que foi corrompendo os bons costumes da lei verdadeira de Israel, na verdade. Entenderam? Então, o que é o oráculo? O oráculo é aquilo que acaba de falar, né? Ele é o substantivo masculino, oráculo, que significa previsão do futuro. Ou seja, oráculo, os falsos sacerdotes, eles entravam para consultar suas entidades, tiravam as sortes e ali era uma forma dessas entidades prever o futuro, né? Previsão do futuro. Há pessoas e entidades que davam essas previsões. Então tudo isso veio de quê? De tradição, né? Tanto é que Deus não estava apoiando essa prática. Quando Pedro tirou a sorte entre José e Matias, caiu em Matias. Quem foi Matias? O 12º apóstolo? Escolhido por Deus? Não. Escolhido pelo homem. Não escolhido por Deus. Escolhido pela força do homem. Pedro, Cefas, mais uma vez se precipitou. Embora Pedro quisesse fazer as coisas certas, ele o fez de forma errada. Se precipitou. E tudo aquilo que o salmista falou deveria se cumprir, mas no tempo de Deus e não no tempo de Pedro. Matias não foi o homem escolhido por Deus. O 12º apóstolo verdadeiro não foi Matias. Quem foi Matias? Quem me diz na Bíblia qual relato na Bíblia se fala de Matias? Quais são as obras que Matias fez? Nenhuma. Quem foi o 12º apóstolo escolhido por Deus? É o Paulo de Tarso. Saulo, que se converteu em Paulo. Esse foi verdadeiramente o homem escolhido por Deus. Eu quero falar sobre essas escolhas. Pedro errou. Pedro não errou uma vez, Pedro errou muitas vezes, mas mesmo assim Deus o escolheu, né? Mas hoje existe 2 perfis de igreja evangélica. 2 perfis de igreja evangélica e, para ser mais claro, 2 perfis de pastores. Um perfil daqueles que querem falar com Deus e dirigir seus cultos pela sorte. Pela sorte, assim como Pedro sem o Espírito Santo. Mas outros querem ensinar e dirigir a sua congregação pelo Espírito. Pela direção do Espírito Santo. Na sorte, foi escolhido
Matias. Mas no Espírito foi escolhido Paulo de Tarso. Amém? Olha isso. Só que o problema é que naquele momento em que Pedro quis que se manifestar para que se cumpra as Escrituras e escolher o sucessor de Judas, não era a hora de Saulo se tornar Paulo. Porque ainda Saulo, né, era um fariseu que perseguia os cristãos. Ou seja, há tempo para escolher uma pessoa. Há tempo para ungir uma pessoa. Mas ainda não era o tempo de Paulo. O homem carnal, ele sempre procurará fazer e cumprir a vontade de Deus segundo a força do seu próprio braço. O que você acha que Deus pensou sobre esse sorteio? O que você acha que Deus pensou sobre isso? Pois Pedro quis fazer o certo da maneira errada. Há muitas pessoas bem intencionadas que com muita sinceridade trabalham para Deus, mas as suas obras são vão. Você sabe por quê? Porque tudo aquilo que fazem não foi direcionado por Deus. A igreja que faz para Deus muitas coisas sem o Espírito Santo é uma igreja que, infelizmente, jamais poderá ser entendida de Deus, porque antes não aprendeu a intimidade que deve ter para depois executar as ordens de Deus. Consegue entender isso? Um líder, escuta isso, anota. Um líder sem Jesus liderando será o ídolo da congregação. Vou repetir para vocês entenderem. Um líder, um pastor, um apóstolo que se diz apóstolo, um líder religioso, sem Jesus liderando, se tornará o ídolo da congregação. Por quê? Porque todo o povo será induzido a fazer aquilo que o líder sem Deus ordenou-lhe a fazer. Matias, o escolhido pelos homens para ocupar um lugar que não lhe foi outorgado por Deus, não foi falado mais. Mas quando Saulo se tornou Paulo, se ouviu aquilo que ele fez até o dia de hoje. Mas em tudo isso, Matias não foi culpado. E não foi o maior culpado disso. O maior culpado é que ungiu o apóstolo, mas não era apóstolo. Na minha caminhada de pastor, eu lhe confesso que temos encontrado uma remessa de tantos apóstolos que se dizem ser apóstolos, mas não são. Porque muitos deixaram o Espírito Santo para colocar o orgulho do homem e a vaidade do homem em primeiro lugar, para ungir tantos outros e colocar numa posição que não foram outorgados para estar. Matias, na verdade, apenas recebeu um título de apóstolo, mas para Deus era apenas um discípulo. Existem pessoas, tanto apóstolos, tanto pastores,
que temos, eu e Lucas, o meu discípulos, durante todas essas viagens, temos encontrado que, sinceramente, nem na porta de entrada do Ministério da OSI eu colocaria para atender as pessoas. Por quê? Porque um homem que é de Deus deve ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Aonde se viu que para ser um apóstolo é necessário pagar 1.000, 5.000 reais, pagar uma oferta especial para ganhar o título, isso é uma pouca vergonha. Mas essas pessoas que são ungidas, elas merecem ser enganadas. Eu lhes garanto. Por quê? Porque elas são enganadas pela sua própria concupiscência. Porque pensa que por ter recebido um título ou de apóstolo, ou que lhes convém ter, serão respeitados pelos homens. Pois se você é um discípulo apenas, mas um discípulo fiel, não se deixe enganar por título. Coloca à prova os apóstolos que se dizem apóstolos, mas não são. Coloca à prova pastores que afirmam ser pastores, mas não cuidam da sua vida. Não se interessa em lhe cuidar. Não se interessem em saber como está a sua santidade, como está a sua vida oculta, mas apenas se interessem pelos seus dízimos e suas ofertas. Hoje, nós temos passado em tantos ministérios sem ação do Espírito Santo. Os valores e costumes são tão importantes para muitos que a cada culto sorteiam Matias. A cada culto sorteiam um Matias. Dão oportunidade a pessoas que não têm comunhão com Deus, pessoas famintas para ter sua oportunidade de aparecer, não é por direção de Deus, porque precisam divulgar sua canção, porque precisam divulgar seu CD, mas a motivação é nada menos o reino de Deus. Glorificam uma nação com hino nacional, como eu tenho visto, decretando o Brasil como pátria amada, idolatrada, no início dos seus cultos. Enche linguiça com sermões para bajular os homens. Isso não passa de métodos de homens, ausente de Deus, vazio da manifestação do reino de Deus. Até quando os ministérios vão viver antes da manifestação do poder de Deus? Vivem por métodos humanos para ungir supostamente Matias quando Deus nunca falou para fazê-lo. Outras igrejas sorteiam Matias. De que forma, pastor Cris? Usando a força do seu próprio braço, esbanjando seu conhecimento teológico e heresias que consistem em escolher pessoas ricas a dedo que são escolhidos para ocupar um lugar de diácono dentro da igreja, a fim de prendê-las com títulos para que não se escapem das suas redes manipuladoras. Eu lamento se isso está doendo a alguns. Eu não fui chamado para bajular e ser um político. Eu fui chamado para que muitos possam acordar e que quem é noiva fogem do falso. Se alguns querem ver e Deus lhe dá a oportunidade de ver,
não se faça de cego e assim conivente com aqueles que estão enganando, refugiando-se pelo comodismo naquele ministério que Deus desaprova, alegando: eu nasci ali. Aonde irei? Aonde irás? Até quando irás duvidar da provisão de um Deus que supre as necessidades daqueles que clamam a Ele? Deus não terá poder de sustentá-lo e lhe dar o devido maná para que você chegue em Canaã? Se verdadeiramente você vê essas coisas e você não tomar uma atitude para assim sair do sistema e assim procurar os que querem obedecer a Deus, então Deus te cobrará e te dirá: tu foi conveniente, tenho algo contra ti, tu toleras Jezabel, tu toleras seus costumes, tu toleras suas diretivas carnais, tu toleras. Por quê? Porque muitas das vezes uma pessoa não quer ficar mal com ninguém. Mas Jesus diz: pois eu vim para trazer espada. Muitas das vezes as divisões são necessárias. As divisões são necessárias. A igreja que vive escolhendo Matias é uma igreja que vive segundo as aparências, segundo a carne e não segundo o Espírito. E mesmo que essas pessoas digam: nós fazemos para Deus. Nós fazemos para Deus. Gente, eu tive uma experiência, eu vou falar aqui, lamentável um dia, foi em Palmas. E naquele lugar, naquela igreja, se podemos chamar de igreja, hoje eu não tenho problema de falar, nós vivemos de oferta. Jesus também vivia de oferta. As pessoas ofertavam para Jesus. Isso não é nada errado. E enfim, nós tínhamos estabelecido uma oferta naquela época. E na entrada na igreja, colocaram na entrada do culto, iniciando o culto para supostamente o Senhor. Bom, começaram com o hino nacional brasileiro. Eu pensei: peraí, o que é isso? É costume? É normal? Ou seja, o que o hino nacional glorifica a Deus? Sendo que dentro do hino nacional, pátria amada, idolatrada. O que Deus vai pensar acerca desses hinos desnecessários para glorificar tudo menos Deus? O que eu fiz? Obviamente eu não cantei. Primeiro, eu não conheço o hino nacional. Eu não sou brasileiro, sou francês. Não tem nada errado. E mesmo assim eu nunca faria isso. O hino nacional francês. Que é isso? Isso não é desrespeito à minha nação. Isso é desrespeito à minha nação espiritual. Porque quem vou obedecer? Ao reino de Deus ou ao reino da terra? Pois acima do reino da terra está o reino de Deus. Tem um rei que eu devo honrar, muito mais que a nação e o patriotismo que eu devo ter. Então eu fiquei com braços cruzados. O que aconteceu? A liderança ficou indignada, de tal forma que no dia seguinte colocaram na primeira página do jornal de Palmas, alegando que o Cris Duran se recusou cantar o hino nacional e cruzou os braços. Me desonraram e nem sequer deram a oferta.
que eles estabeleceram. Olha isso, o nível no qual a igreja se encontra, de hipocrisia, o nível de farisianismo que possamos encontrar em igrejas que preferem tirar a sorte do que pagar um preço para procurar o poder de Deus e assim ser direcionado pelo Senhor com revelações que transformam a vida e faz com que realmente muitos sejam transformados, tanto em Jerusalém, como na Judeia, como em Samaria e nos confins da terra. Hoje, muitos não conquistem. Por quê? Porque são métodos religiosos. Muitos dizem, e eu termino, nós fazemos isso para Deus. Pois você sabe que no dia do juízo, essas pessoas que sorteiam e faz as coisas à sorte, pelas emoções, porque eu senti fazer isso. E eu achei que era bom fazer isso. Não, o Espírito não é achar, não é sentir, não é sentimento, não é arrepio. Quando Deus fala, quando o Espírito fala para o homem, é como um martelo. Ela tem poder. Não tem como errar. É claro. Hoje nós precisamos rever nossos costumes e religiosidade dentro da igreja. Pois essas pessoas que vivem pela sorte, pelo seu sentimento e pela religiosidade, eu lhe falo, as suas obras, elas serão obras de palha. E no dia do julgamento, assim, quando o fogo do Espírito Santo virá, será queimado e nada prevalecerá. Queridos, é nessa noite, eu quero convidar a noiva, se ela está me vendo, se ela tem ouvidos para me ouvir, eu quero que a noiva possa tomar uma posição e orar para todos aqueles que foram escolhidos segundo o propósito de Deus. Em nome de Jesus. Pai Celeste, eu lhe coloco essa vida no seu altar. O Senhor usou meus lábios para talvez condenar uma igreja que diz ser dirigido pelo Espírito. Mas os seus métodos são métodos da igreja antes da manifestação do poder de Deus. Uma igreja que funciona com costumes religiosos. Essas pessoas têm usado o oráculo. Talvez usando métodos religiosos que faz com que Deus não esteja aprovando aquilo que é para ser sua vontade na vida dessas pessoas. Meu Deus, que toda religiosidade possa ser arrancada. Que o meu Senhor possa conduzir cada pessoa a se encontrarem num lugar, num abrigo onde sua presença está. Lhe agradeço, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém.